Voltamos a falar com o juiz federal e professor de Direito Ambiental, Ilan Presser, sobre a atuação da Justiça Federal em questões que envolvem o meio ambiente. Doutor Ilan, nós temos uma das maiores riquezas do mundo, a floresta amazônica. Como é que a Justiça Federal atua nessa área tão importante, de uma biodiversidade tão grande, e há limitações para ela atuar nessa unidade? Pois é, você coloca um tema muito importante. A gente falou do patrimônio nacional, um deles é a floresta amazônica. E aí nós temos a importância da proteção da floresta amazônica no sentido de que o dano ambiental não conhece fronteiras. Então, por exemplo, uma devastação do desmatamento na Amazônia vai colaborar para as mudanças climáticas, para o aquecimento global que o Acordo de Paris visa combater. Da mesma maneira, chover menos na Amazônia, e hoje está chovendo menos em Belém, vai enfraquecer o fenômeno dos rios voadores. O que é isso? Os ventos carregam a umidade do norte para o centro-oeste, sul, sudeste. Então a produção agropecuária do sul-sudeste depende das chuvas na Amazônia. Daí a centralidade da proteção da Amazônia, não só pela via criminal, né, que é a última ratio, mas a partir de uma fiscalização eficiente, da certeza de punir, dessa ideia de prevenção geral negativa, que o direito atinge a todos, né, inclusive aqueles que cometem delitos, se for o caso. Mas aí como delimitar a competência da Justiça Federal? Se for um dano interestadual, um dano nacional ou um dano internacional, aí fica atraída a competência da Justiça Federal, mas não são todos os danos que levam a essa situação. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região criou em Manaus e em Belém do Pará varas especializadas em matéria ambiental. Além disso, nós temos uma interiorização da Justiça Federal. Então, por exemplo, eu fui juiz federal em Itaituba. É importante que o juiz esteja próximo ao local dos fatos e até quando foi gerada a Lei 9.605, se colocou no artigo 26 que a ação penal pública é incondicionada. No parágrafo único, o Legislativo aprovou um dispositivo que dizia o seguinte: se não for sede de vara federal, mesmo que estiver no 109, vai ser julgado pela Justiça Estadual. É a chamada competência delegada, mas esse dispositivo foi vetado. Então, por exemplo, um dano ambiental em Novo Progresso é de competência do juiz federal de Itaituba julgar esse crime, ainda que não haja vara federal em Novo Progresso, porque não há competência delegada. O 26, parágrafo único da Lei de Crimes Ambientais foi vetado. Saindo um pouquinho da lei, o senhor acha hoje que a sociedade está mais consciente da preservação? Sem dúvida, desde Estocolmo, que foi a primeira reunião internacional, tivemos a Rio 92, muito se conquistou, né? Se falava nos grandes princípios, em especial a sustentabilidade, e hoje há uma conscientização no sentido de que estamos na era do antropoceno. A própria questão do Acordo de Paris mostra o papel dos globalistas, com todos os riscos ambientais a que estamos submetidos, e por conta disso há necessidade de uma economia circular, que não podemos utilizar os recursos naturais de forma desmedida e que temos que atentar para esses microbens ambientais, que são os recursos ou fatores ambientais cuja adequada interação física, química e biológica vai permitir a nossa condição de existência e qualidade de vida dessa existência. Na linha do que DiCaprio disse quando ganhou o Oscar por O Regresso, ele disse assim: eu não considerei esse prêmio garantido, não vamos considerar o nosso planeta garantido, vamos ouvir aqueles que não falam pelos grandes poluidores. Então é a ideia de chegar a um justo equilíbrio entre as necessidades imediatas da atuação da economia e atividade econômica e as necessidades da ecologia, para que tenhamos esse equilíbrio ecológico, para que tenhamos, né, essa relação equilibrada que possa permitir a utilização dos recursos naturais pela coletividade hoje e também pelas gerações do porvir. Hoje a Justiça conta com as varas especializadas. O juiz trata especificamente daquele tema. No caso das varas ambientais, qual que é a importância de ter esse assunto reservado nas mãos de um único magistrado? Pois é, eu entendo que é algo positivo a questão da especialização de varas, porque permite que ele estude, que ele se dedique unicamente a isso, né? A questão da especialização é natural em uma sociedade complexa, plural e pós-industrial. Então ele vai tratar exclusivamente desse tipo de demanda. Numa Justiça Federal, por exemplo, vara cível,
tem um grande plexo de demandas, são mandados de segurança, questões tributárias, previdenciárias, e o fato de haver especialização, e aí é interessante porque é holístico. Então, por exemplo, lá em Belém do Pará, há várias especializadas, julga crime, julga ações civis públicas. Eu acredito que gera uma melhor qualidade do debate, uma melhor discussão, e é positivo para todas as partes envolvidas. Diante de tudo isso, doutor Ilan, o que o senhor acha que precisa ainda mudar para que haja essa preservação, essa conscientização? Pois é, eu acho que precisa ainda mudar a cultura, né? A gente conseguiu o Acordo de Paris em termos mundiais, né? Depois os Estados Unidos saíram, né, com o governo Trump, até uma ideia de globalismo contra o nacionalismo. E a questão ambiental, ela precisa, em primeiro lugar, da conscientização de todos da necessidade de agir, que tem aumentado, mas ainda é insuficiente, porque a gente vê exploração ilegal de madeira, utilização desmedida do fogo, e a gente tem visto as respostas que a natureza dá, né? Furacões, tempestades, deslizamento de encostas, que são danos severos. Então acredito que as pessoas têm que ter mais um exercício de autorreflexão, se colocar no divã e refletir sobre a finitude dos recursos naturais, para que nós possamos ter esse avanço civilizatório dentro de uma ideia aí de um dever ético, né, para a geração atual e para os filhos dos nossos filhos.